E você já escolheu quem você quer no comando do estado de São Paulo? A CBN e o G1 te ajudam nesta missão. Concluímos hoje aqui a série de entrevistas com todos os candidatos ao governo paulista. Quase todos, aliás. Porque o único que não participou foi o candidato do PSDB, João Dória, que recusou o nosso convite, então não esteve aqui neste espaço por 1 hora para explicar suas propostas e falar sobre o seu objetivo como candidato. Participam aqui dessa batina comigo, ao meu lado aqui, Bruno Tavares, que é da TV Globo, do G1, a Cíntia Caiaba, também do G1, Fernanda Andrade, da CBN. E você pode também nos acompanhar aqui, tanto pelo rádio quanto pela internet. Estamos ao vivo neste momento pela internet, pelo portal G1 e também pelo da CBN. E você pode mandar perguntas pra gente através das redes sociais. Você pode utilizar a hashtag CBNG1 em qualquer rede social, como Facebook, WhatsApp, ou até mesmo no nosso Instagram, que a gente consegue pescar sempre quando tiver essa hashtag CBNG1 a pergunta para o nosso convidado. Ou então mandar sua pergunta também pelo meu e-mail aqui que eu abro na hora, fabiola.cidral@cbn.com.br. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e o entrevistado de hoje, esse último dia das sabatinas, é o candidato Major Costa e Silva, do DC, que é o Democracia Cristã. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ele é paulistano, tem 41 anos, o nome dele completo é Adriano Costa e Silva, é major do Exército. Aliás, ele está há 23 anos com atuação na carreira militar, está, neste momento, o termo que eles utilizam, agregado, né, que é licenciado justamente para concorrer às eleições. Já trabalhou em funções de comunicação no Exército, também no Estado de São Paulo, foi professor universitário em algum momento também, de disciplinas ligadas à administração. E é a primeira vez na vida que se candidata a algum cargo público. A vice na sua chapa é a cabo Fátima, também do Democracia Cristã. Na última pesquisa Ibope, ele aparece com 2% das intenções de voto na 5ª colocação. Bom, o senhor está há 23 anos no Exército, né? Como a gente está acompanhando aqui no seu currículo, a sua primeira eleição. E a gente sempre fica naquela questão, o eleitor, nossa, mas é a primeira vez que ele vai ser candidato. O que o credencia para governar um estado como São Paulo, o maior do nosso país? Olha, primeiro que a formação militar é uma formação muito eclética, né? É uma formação que ela abrange diversas áreas do conhecimento, além da questão militar mesmo, da questão operacional. Então, em termos de formação, nós temos hoje um conhecimento necessário e suficiente para desempenhar qualquer função. O segundo aspecto é que nós temos uma visão diferente desse trabalho, né? Nós tratamos todo o trabalho como missão. E como missão, nós temos a fé na nossa missão, nós acreditamos que temos condições e a gente luta por aquilo até o fim. Não existe condição de desistir, de resolver parar. Então eu entendo que a nossa posição... Mas foi uma missão dada pelo senhor mesmo. É uma missão a qual eu me ofereço a cumprir. E se for essa vontade da população, através do voto, de me dar essa missão, é assim que ela vai ser tratada. Agora, o senhor vem do Exército, né? A gente vive hoje no país essas muitas discussões. O fato de o senhor ser militar traz, de certa maneira, um temor por parte da população por causa de uma volta, de repente, de uma ditadura militar. O senhor acredita que a democracia é o melhor caminho? A democracia corre algum risco no nosso país? O que o senhor entende sobre isso? Não se corre. No que depende dos militares, a democracia não corre nenhum perigo. Muito pelo contrário. Os militares de hoje são defensores da democracia e acreditam. Isso é um consenso. Você pode conversar com qualquer militar, você vai ver que é um consenso. De que não existe outro caminho para se resolver os problemas do país que não seja da forma legal conforme prescreve a nossa Constituição. A instituição Exército, ela é guardião do Estado, ela não é uma instituição de governo, é uma instituição de Estado, uma instituição permanente, e ela tem, como instituição, tem a missão de garantir a tranquilidade e a estabilidade do país. E não é uma intervenção armada que vai garantir essa estabilidade. Por que o Exército ganhou esse certo protagonismo nessas eleições? O comandante do Exército, vira e mexe, fala sobre questões políticas, o que no Uruguai levou um dos comandantes militares à prisão. Ele fala sobre questões políticas. Existe a candidatura do senhor, enfim, é colocada claramente como uma candidatura que tem esse veio militar. Por que os militares se interessaram pela política? Olha, eu entendo isso como uma mudança, né? Um processo que tem acontecido já há alguns anos. Depois de 85, com o término dos governos militares,
e essa transição democrática, os militares, de uma maneira geral, se recolheram para dentro dos quartéis e passaram a não se manifestar. Só que existe um aspecto, não é isso? O que é uma determinação legal, inclusive, né? Sim, tanto é que você não vai observar militares se manifestando ou oferecendo críticas diretas a qualquer órgão ou qualquer instituição. Tá? Tanto é que o general Vilas Boas nunca se posicionou contra nenhuma instituição, muito pelo contrário. Ele simplesmente transmite o anseio pessoal dos seus comandados, porque afinal de contas nós também somos membros da sociedade, nós também votamos, nós também temos opiniões políticas. Agora, uma coisa é a opinião política pessoal, é o posicionamento que nós temos enquanto eleitores, enquanto cidadãos, e outro é o posicionamento institucional. A instituição se mantém, sim, isenta dessas questões, né, isenta dessa decisão política, tá? Mas nós, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, nós nos posicionamos, sim. Essa é a mudança, que antigamente, né, digo antigamente até uns 15 anos atrás, o militar tinha até receio de manifestar, eu tenho a preferência pelo candidato A ou pelo candidato B, porque existe uma naturalmente as pessoas associam a opinião da pessoa, do militar, à opinião da instituição, mas isso não é uma posição institucional. Não é natural que seja assim. Quando um ministro do Supremo fala, é o ministro do Supremo falando. Quando um comandante militar fala, é um comandante militar falando. É um pouco natural. Se eu digo também, é um jornalista do Grupo Globo falando, não é natural que seja assim? Sim, mas isso não significa que você não possa ter uma opinião pessoal. E o fato de você ter uma posição ou ocupar um cargo, você pode ter a sua posição pessoal e se manifestar pessoalmente com relação a isso. O que não necessariamente vai refletir uma posição institucional. Toda vez que se fala sobre a instituição, você pode observar que as falas do general Vilas Boas são falas que colocam sempre a instituição acima de questões partidárias, sempre de trabalho em prol do Estado, em prol da nação brasileira e do povo brasileiro. Nunca influenciando, nunca determinando o que uma instituição ou outra deve fazer. Isso o senhor sempre se interessou por política? Ou foi agora, justamente nessa nova onda, como está dizendo o Bruno? Não, eu sempre procurei ler, sempre procurei me posicionar politicamente, para exprimir as minhas opiniões, obviamente, sem a vinculação com a instituição. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Por exemplo, a minha candidatura hoje não é uma candidatura do Exército. A candidatura é pessoal, a candidatura é do Major Costa e Silva, a pessoa. Tá? Mas o plano de governo é muito semelhante até ao candidato à presidência, né, o Imael? Na verdade, não. Meu plano de governo, meu plano de governo ele é muito mais alinhado, na verdade, com o pessoal que tem alinhado muito mais com o do candidato Bolsonaro, e até muito naturalmente, porque nós temos a mesma formação. O candidato, o capitão Bolsonaro, fez academia militar, assim como eu fiz, tem curso de aperfeiçoamento de oficiais que eu também tenho. Por que não entrou no partido com o Bolsonaro? O senhor tentou o partido do Bolsonaro, PSL, mas não deu certo, acabou indo para a Democracia Cristã. Como é que foi esse trâmite? O que aconteceu? Não, na verdade, a primeira proposta que foi feita, né, quando eu recebi um convite inicialmente da Democracia Cristã para sair candidato a deputado federal, né, ainda estava pensando nessa situação, fui procurado por um movimento que tem um vínculo muito forte com o PSL, e eles conversaram comigo, falaram que, na verdade, eu deveria sair para o Executivo, né, como governador. Fizeram a solicitação, me pediram autorização para propor o meu nome junto ao PSL, mas aí são questões internas do partido que eu não tenho como colocar, mas falaram que havia um candidato previsto, já tinha um candidato em mente, depois houve uma decisão interna lá de não lançar candidato, foi feita uma outra coligação. Então são questões de um partido que não é o meu partido, né? Não é o partido, não participei dessa decisão, essa decisão interna, então não tenho nem como dizer o porquê, né? Mas é o partido que o senhor mais se enquadra. Aliás, o senhor vai de Bolsonaro ou de Imael? Olha, o voto é secreto, né? Candidato, no segundo ponto do plano de governo, o senhor diz que quer resgatar e proteger valores éticos da família. Eu queria saber quais valores éticos e quais famílias. Bom, primeiro que família, nós já temos hoje um conceito legal de família. Família é sempre junção de pessoas que têm objetivos em comum e a criação dos seus filhos. Isso inclui todo tipo de família. Tá? Hoje nós temos a família homossexual, a família tradicional. Isso é previsto na legislação e, como legalista que eu sou, respeito a todas as famílias, a todo tipo de família. Eu acho importante que a família hoje se posicione, principalmente na criação dos filhos, que é algo que a gente sente que os valores das crianças estão se perdendo. As crianças estão hoje sendo muito mais cooptadas pelo tráfico, são levadas a comportamentos muitas vezes inadequados, por conta de influências que recebem de fora e da falta dessa presença dos pais, né?
junto a eles, trazendo esses valores, reformando o respeito à pessoa humana, o respeito às leis. Mas como é que se impõe isso na família? Tem alguns candidatos que propõem isso, principalmente alguns partidos mais ligados à área de religião e tudo mais. Como é que vai se impor que isso aconteça, por exemplo, dentro da casa de alguém que está nos ouvindo neste momento? De que maneira que o governo do estado de São Paulo terá esse poder de entrar na casa das pessoas e fazer com que a ética da família seja respeitada e que esses valores sejam ressaltados? Como é que isso vai dar na prática? Olha, os princípios gerais da nossa nação estão na Constituição, né? Respeito à dignidade humana. Nem sempre acontece, né? Mas isso é um aspecto legal. Veja bem, isso não é um aspecto doutrinário, é um aspecto legal. Os nossos princípios da nação brasileira já estão na Constituição. Então isso pode e deve ser ensinado na escola. Particularmente, depois que foi tirada a matéria de educação moral e cívica, o SPB das escolas, a gente perdeu a oportunidade de estar ensinando às nossas crianças o que a lei prescreve. E a lei já traz esses valores. Não são valores que eu estou criando, não são valores que eu estou trazendo da religião A, B ou C. São valores que estão previstos já na nossa Constituição. Então vai ser através da escola, a volta dessa disciplina, que o senhor acredita que vai conseguir entrar na casa das pessoas esse recado? Sim. Porque fica um pouco estranho de como que isso, porque falar a família perdeu a força dentro de casa, da criação, como que um Estado pode interferir na educação dentro de casa? Dentro de casa, a gente está falando de família, não apenas da escola, a escolarização é uma coisa. Agora a questão da educação da família. Mas é que quando você trata isso na escola junto com as crianças, normalmente as crianças levam para dentro de casa o que ouviram. A gente percebe que existem casos de doutrinação dentro de escolas, né? E essas... Desculpe interrompê-lo, mas o que é a doutrinação dentro da escola? Eu vi que, inclusive, o senhor coloca no plano de governo esse item. O que é doutrinação nas escolas? Veja bem, quando você trata na escola, você tem que levar aquilo que está previsto em lei. Tá? Então, quando a gente fala de valores, a gente fala de símbolos nacionais, existem leis dizendo sobre tratamento ao símbolo nacional, qual é o sinal de respeito, trata quais são os valores da nação brasileira, isso tudo está na lei. Quando eu começo a exprimir uma opinião, dizendo que, por exemplo, o candidato A é nazista, se eu exprimo uma opinião para uma criança, eu na condição de professor, eu tenho uma ascendência cultural e uma certa admiração do aluno que levam o aluno a entender que aquela minha opinião é a verdade absoluta. Então o que eu digo é que o professor ele deve controlar o que ele fala para o aluno, né? Existem questões que são de cunho familiar, que devem ser tratadas no cunho familiar. Por exemplo, ideologia de gênero. Ideologia de gênero não é algo que deve ser tratado com criança de 4, 5 anos, como acontece hoje em muitas escolas. Muitas escolas públicas no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Inclusive Mas como seria esse combate à doutrinação ideológica? Porque não seria uma imposição a uma outra ideologia? Não. Eu não quero que se trate de ideologia nenhuma. Nem a favor, nem contra. Mas na prática, como seria uma aula de combate à doutrinação ideológica? Não é uma aula Como seria? Seria neutro? Não, a ideia é que a informação seja neutra. Quando eu falo assim que a gente tem que combater a doutrinação, é qualquer tipo de doutrinação, porque a criança é uma esponja, em termos de conhecimento. Ela absorve aquilo que o professor falar. Então, imagine um professor, por exemplo, querendo falar que o nazismo foi o melhor regime que aconteceu no mundo. A criança vai absorver, vai olhar o que o aluno falou e ele vai ver o que o professor falou e vai repetir aquilo. Porque, afinal de contas, o professor tem a confiança do aluno. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a forma como os assuntos são abordados. Se o professor começa a exprimir opinião em favor de uma posição A ou B, ele vai começar a influenciar o aluno. É essa influência que a gente tem que impedir. Mas o senhor coloca, por exemplo, no seu plano de governo, a questão de ressaltar os heróis, né? Um culto aos heróis da nossa história, fortalecendo os valores morais e sociais, é o que diz, inclusive, o seu plano de governo. Isso não é uma contradição? Porque o herói que pode ser pro senhor, não pode ser o meu herói. E quem são esses heróis que são unânimes, será? Veja só, o que eu coloco, por exemplo, é que nós temos heróis que fazem parte da nossa história. Por exemplo? Óbvio, os nossos bandeirantes, Duque de Caxias, são heróis que fizeram e contribuíram para a grandeza do nosso país. Mas para muitos historiadores não, né? Teve uma outra... Há outras correntes também. Outras correntes que dizem que não, que é um debate historiográfico, né? Sim, sim. Mas esse debate é válido. O problema é quando a gente entra numa questão do revisionismo histórico em que a gente busca desconstruir a figura de um herói para tentar criar um novo herói. Tá? Então, eu, por exemplo, eu faço um questionamento citando, por exemplo, Che Guevara. Che Guevara, muitos hoje consideram ele um herói.
Ele pode ter o seu valor ali em um ou outro aspecto. Mas, por exemplo, quando eu vejo um ativista LGBT usando uma camisa do Che Guevara, eu não consigo compreender. Porque Che Guevara era contra os homossexuais. Então, qual é a ligação que existe? Isso é claro, está na história. Existem então, várias manifestações. Ele seria um herói apresentado ou não? Ao meu ver, não. Não. Porque eu acho que ele tem... Eu, pessoalmente... Aí, Mandela seria um herói? Mandela, sim. Então, não é um pouco, assim... estranho, porque subjetivo, alguns... subjetivo. É muito subjetivo, subjetivo, porque mas... quando o senhor fala em heróis, o senhor pressupõe que há ali um rol. Mas que rol é esse? Assim, como é que o que eu acho que a gente fica em dúvida é como é que isso se daria na prática. Quem elegeria esses heróis e de que forma isso... A gente está falando de 4 milhões de crianças que estão, né, no guarda-chuva da rede estadual. É uma grande responsabilidade. Mais da metade dos estudantes, a gente tem cerca de 70% de estudantes da rede pública. Quer dizer, a gente está falando da educação massa do estado de São Paulo. É preciso ter muito cuidado com o que vai ser apresentado para essas crianças, né? Sim, mas, por exemplo, vamos falar sobre a Revolução de 32, que é um fato histórico do nosso estado de São Paulo. A Revolução de 32 foi uma revolução que surgiu pedindo que fosse feita uma Constituição, por isso é chamada de Revolução Constitucionalista. Nós não tínhamos uma Constituição vigente na época. Pouco se fala sobre a Revolução de 32, pouco se cultua os heróis e os ideais daquele momento. Ou seja, são ideais democráticos. Mas já há um culto, né? Tem muitas menções ali no Ibirapuera e em outros pontos. Já há uma, valorização, né? Eu vou te contar um fato que aconteceu comigo. Eu era subcomandante de uma unidade militar, eu fui liberar minha tropa pro feriado de 9 de julho, e eu falei, bom, então amanhã vai ser um feriado, vocês sabem o que é amanhã, né? Pessoal, 9 de julho. Eu falei, então, por que 9 de julho é feriado? Eu tinha 130 soldados na minha frente. Nenhum levantou o braço, nenhum sabia. Essa é a realidade. Eu digo assim, que a gente tem um problema, a gente tem uma perda hoje muito grande, porque eu recebo jovens, eu trabalho com jovens de 18, 19 anos, já com nível médio completo. E você chegar com um jovem de nível médio, ou seja, com nível médio já completo, já tem condições de entrar na faculdade, ele não conhece a história do próprio estado, ele não sabe o que aconteceu, ele sabe que o feriado é feriado. E quando eu falo de feriado, são todos. E não sabe matemática, não sabe português. Não é mais abrangente do que isso. Assim, o senhor, eu vejo que o senhor, no plano de governo pelo menos, o senhor foca bem nessa questão da doutrinação, né? O senhor expressa isso, doutrinação, combate à doutrinação, e por outro lado o culto a esses heróis que o senhor chama. Mas não é um problema muito maior, um problema de falta de qualidade da educação, como matemática, português, história, geografia. Por isso que eu não sei se o plano de governo que vocês pegaram é o plano de governo que estava no site. Tá no Facebook. Na educação está aqui, priorizar a educação como vetor fundamental para o desenvolvimento do Estado, avanço social e cidadania. Aí, entre as outras questões, está aqui, assegurar que o ensino fundamental tem as funções de capacitar o aluno para aprender, conhecer. Traz uma questão mais geral. É esse aqui que o senhor... É o que foi registrado. É o que foi registrado no... Não, já foi solicitada a substituição desse daí. Tá errado? Tá errado. O meu correto tá na minha página do Facebook. Então esse plano de governo tá errado? Não, ele tem algumas mudanças ali. Não é que tá errado. Tem algumas coisas que eu tô tratando mais aprofundadamente. São pequenas modificações. Só que eu aprofundei muito mais para deixar ele mais específico. Bom, então, o senhor tem a oportunidade, então, de falar agora. A gente está conversando com o Major Costa e Silva. Como o senhor pretende melhorar a qualidade da educação no estado de São Paulo? Olha só, primeiro, eu considero que a nossa educação, ela já começou... O primeiro passo que se deu para destruir a nossa educação, e eu falo que é destruir porque ela está em processo de destruição a cada dia, foi iniciar o processo de progressão automática, a progressão continuada. Por quê? Hoje o aluno não precisa mais demonstrar o conhecimento, não precisa demonstrar que adquiriu o conhecimento para prosseguir estudos na próxima série. Isso gera, assim, uma defasagem naquele ano, e a cada ano que passa essa defasagem aumenta. O que está acontecendo na prática? Quando o aluno chega, num determinado momento, ele pensa em fazer um vestibular ou pensa em fazer um concurso, ele percebe o quanto ele está defasado. Ele vai acreditando que ele aprendeu, ele vai acreditando que ele está caminhando e evoluindo no campo educacional, mas, na verdade, ele não está. Na verdade, ele está sendo enganado. Tá? E ele mesmo se engana. E é difícil, porque você vai falar isso para uma criança, a criança nem sempre tem a maturidade para perceber o que aquela conduta que ela está tendo naquela idade, qual reflexo vai ter no futuro. Que um dia ele vai precisar daquele conhecimento que ele hoje julgou desnecessário. Como dar a volta por cima? Qual é a sua proposta principal? Primeira coisa, a gente tem que acabar com a progressão continuada. Isso é um trabalho que eu vou fazer junto ao governo federal, a todos os órgãos necessários para que a gente possa mudar essa realidade. Isso eu acho que é o
primeiro problema, a primeira falha que a gente tem na nossa educação é a progressão continuada. Eu sou filho de professora e eu me recordo, ainda garoto, quando minha mãe estava falando sobre a progressão continuada, dizendo que isso era um objetivo, né, ou tinha por objetivo reduzir a evasão escolar. Só que a realidade, se você for conversar hoje com diretores de escola, das escolas estaduais, eu tomei esse cuidado de conversar para saber o que está acontecendo. O aluno, ele é feita a matrícula do aluno, o pai, muito pouco, o pai ou mãe, né, tem muito pouco acompanhamento do desempenho escolar do aluno, né, durante aquele ano. Muitas vezes o aluno tem alto índice de faltas, mas se ele conseguir garantir ali uma presença mínima, ele vai chegar no ano e vai ser aprovado. E eu perguntei ainda para uma diretora, falei assim, mas poxa, se o aluno não tem condições, ela falou assim, olha, é difícil reprovar um aluno, porque a própria Secretaria de Educação estabelece que a gente tem que aprovar. Tá, mas além disso, tem outras questões, né? A gente tem os professores reclamando que ganham mal, a gente tem uma questão da qualidade do material didático, quais são os outros planos relacionados à educação, não só a progressão continuada, né? Eu falei que esse é o primeiro problema. Sim. Eu acho que talvez seja o mais grave no que diz respeito ao aspecto estrutural. É lógico que a solução do nosso problema educacional no Estado não é uma solução simples. Ela passa por diversas áreas. A própria questão do professor. Numa dessas visitas que eu estive numa escola, eu fui visitar uma escola de ensino integral, que é considerada hoje a menina dos olhos do ensino público no Estado de São Paulo, e a realidade que eu vi ali foi uma realidade muito preocupante. Então você conversar com o professor e ele falar para você que o salário dele é de R$ 1.800 e ele gasta R$ 950 para fazer uma pós-graduação, poxa, por que o Estado hoje não se empenha em oferecer essa pós-graduação dentro das próprias universidades estaduais? Porque o nosso sistema educacional é um sistema complexo e ele tem que atuar se retroalimentando. Ele tem que uma esfera, né? O ensino superior tem que estar auxiliando, sim, o ensino básico. Nós temos a estrutura para isso. Um professor se dedica, se empenha, sobra R$ 900 para ele passar o mês. Então, o que eu vi lá acontecendo são muitos professores usando um termo até meio, talvez não um termo mais legal, mas é o famoso se vira. Ele gasta para fazer a pós-graduação, a diretora concede para esse mesmo professor um cantinho na escola para ele morar, porque afinal de contas não tem condições de pagar um aluguel, e esse mesmo professor, extremamente motivado, e muitas vezes fala sobre a desmotivação do professor, e eu digo sim, o nosso professor é um herói, é um dos heróis que a gente tem que aprender a cultuar. Então, justamente, até recuperando um pouco a sua fala sobre os heróis, eu queria entender um pouco mais qual é a identidade nacional, porque hoje realmente a historiografia diz que tem que se valorizar muito mais a micro-história, não personagens, não personificar em uma pessoa, mas sim dar valor a movimentos, a grupos e a pessoas que não foram cultuadas no passado, por exemplo. Os ouvintes também vão participando nessa linha da Cíntia, só para complementar, o Rafael Ferro mandou uma mensagem e falou assim, olha, sobre o Coronel Ustra, que é saudado por Bolsonaro, ele seria um herói, na sua opinião? E aqui também o Antônio Soares dos Reis participa conosco aqui dessa entrevista, também perguntando, dizer que a ditadura militar matou e torturou, isso seria uma doutrinação? Nessa linha que o senhor está falando, que é preciso tirar a doutrinação das escolas. Não, olha só, o pessoal gosta muito, né? O fato de ser militar normalmente recai no período de 85, de 64 a 85. Então isso é recorrente toda vez que eu sou entrevistado. Então, o que eu falo sobre o período de governo militar? Eu não vivi aquela época. Esse é o primeiro fato. Quando me perguntaram, outro dia, perguntaram o que eu achei da época, né? Do período que eu vivi do governo militar, para mim foi ótimo. O governo militar acabou, eu tinha 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, minha vida era maravilhosa. Minha mãe me levava pro clube, eu ia pro lanche, esperava o Papai Noel no final do ano. Inflação alta. Mas isso era uma coisa que não me afetava. Para mim, eu falo assim, pessoalmente, eu não posso falar nada do governo militar. Eu não vivi aquela época. Mas todos nós estudamos. Qual é a opinião do senhor? Mas aí entra a questão. O estudo que é feito sobre a época apresenta todos os lados da história? Existe uma certa... Qual lado é obscuro para o senhor? Eu acho que ambos são obscuros. Porque a gente não viveu, muita coisa aconteceu e a gente não estava lá para ver. Teve uma comissão da verdade recentemente que aclarou determinados pontos que eram obscuros. Nem assim o senhor tem uma visão do que foi exatamente esse período? Não, porque a comissão da verdade, o que ela fez em realidade foi buscar só um dos lados da história. Por exemplo,
A Comissão da Verdade... Mas até hoje há muitos documentos fechados, né? Que a gente não teve acesso mesmo depois da... Foram 1.200 depoimentos colhidos, inclusive de comandantes militares, agentes públicos, pessoas que atuavam não apenas na área militar, mas na área da justiça na época. Quer dizer, todos os setores da sociedade foram ouvidos para esse relatório. E mais, né, Fabiola, foi o que o Estado brasileiro entendeu que deveria ser feito para que se apurasse aquele período, né? Não, sim, vamos lá. Eu vou primeiro relembrar. Existe uma lei de anistia, né, que anistiou ambos os lados. A anistia ela foi ampla e restrita, ou seja, anistiou a todos os agentes e todos os revolucionários ou terroristas, ou seja lá como a gente vem a tratar. Mas, por exemplo, nós temos aí o caso do sargento Mário Cosel Filho. Tá? Eu até comentei isso dentro de uma universidade, falou assim, mas ele não foi torturado. Eu falei assim, mas ele foi explodido. Para a família dele, eles perderam um filho. E o que o filho dele estava fazendo de errado? Estava cumprindo o serviço militar obrigatório. Mas essa versão oficial era muito falada na época, né? A versão oficial dos fatos do governo, né? A questão das pessoas que foram torturadas ficou muito tempo muito obscura, né? Mas veja bem, a gente vê que existem pessoas que foram torturadas e depois existem pessoas que aparecem aí na mídia que estiveram presas junto com essa mesma pessoa que se disse torturada e ela falou que não sofreu tortura nenhuma. Mas deixa eu só entender então, candidato, o senhor está dizendo que não houve tortura, é isso? Não, estou dizendo isso. Mas qual que é a opinião do senhor sobre esse período? Porque aí a gente vai entrando pelos detalhes, o que o senhor entende A minha opinião é que houveram erros de ambos os lados. Quando surge, por exemplo, um Carlos Marighella, que distribui o manual do terrorista, do guerrilheiro urbano, incentivando que as pessoas atacassem e matassem a todos os agentes públicos de segurança, e diversas pessoas pegaram esse manual do guerrilheiro e assim resolveram agir, porque nós temos vários casos também de militares do exército que foram atacados, que foram assassinados. Nós tivemos o caso do capitão americano também, que foi sequestrado e morto. Ora, havia uma violência vindo por parte daqueles guerrilheiros, daqueles revolucionários da época. Houve uma ação enérgica por parte do Estado, que na época se vê personificado na instituição Exército, mas não era só o Exército, nós tínhamos diversas instituições ali envolvidas, inclusive agentes políticos, que hoje continuam na política, tá? E que coordenavam, que tinham algum tipo de participação. Tiveram que ficar fora do país por muitos anos, né? Alguns ficaram, outros voltaram. Presos, alguns desapareceram. Olha só, o desaparecimento. Isso, não? Não, o desaparecimento. O senhor agora falou de um lado da violência, e o outro lado? Não, houve, que com certeza houveram erros, houveram. Não tem a menor dúvida de que houve erro. A gente está falando de seres humanos. E seres humanos erram. Ninguém acerta tudo. Tá? O que eu digo é o seguinte: o que se faz hoje, e que eu considero inadequado, é transferir a responsabilidade pessoal para a instituição. Se eu fizer alguma coisa de errado, foi o Major Costa e Silva que fez, não foi o Exército Brasileiro. Isso é o que eu condeno hoje. Mas então, quando o senhor apresenta a sua candidatura, fala muito que veio como um chamado a uma parte da população querendo o retorno de representantes do Exército, né? Mas veja bem, o que se pede hoje, quando falam sobre representantes do Exército, o que estão pedindo não é intervenção armada, como se fala. Os intervencionistas falam, não, queremos o Exército. Ninguém quer um blindado na rua, ninguém quer um soldado armado na rua. Não é esse o pedido. Eu tenho certeza, e pelo menos não é esse o entendimento que nós, pelo menos não falo, veja bem, não estou falando no campo institucional, estou falando nós, eu e outros companheiros, quando a gente conversa, quando a gente analisa pessoalmente o que é realmente esse pedido. Não se pede que a gente saia na rua armado, saia prendendo todo mundo, feche o Congresso, tome poder. Não é esse o pedido, até porque não é essa a função do Exército, não é esse o pensamento dos militares, não é esse o pensamento do nosso comandante. O que as pessoas querem de alguém que quer entrar na política com formação militar? Esperam que a gente traga a seriedade, a fé na missão e os valores que a gente ainda cultua dentro do quartel. E isso não há hoje no mundo civil, digamos assim, na visão do senhor? Não vou dizer que não há, mas é menos presente. Porque as formações são diferentes. Nós temos dentro do quartel, e ainda, por ficarmos dentro do quartel, vamos dizer assim, a gente tem uma convivência mais homogênea. Tá? Porque todo mundo que está lá tem a mesma formação, todo mundo que está lá dentro do quartel tem acaba tendo uma visão muito parecida. Tá? Então a gente ainda cultua, determinados valores são cobrados, a própria estrutura hierárquica exige que a gente tenha um empenho, uma dedicação maior. Nós já trazemos, é natural para a gente trabalhar 24 horas, se precisar emendar outras 24 horas. Já é natural a gente não ficar cobrando
mas os meus direitos, Não, primeiro eu vou cumprir a missão, depois eu vou ver qual é o meu direito. Mas o senhor acha que isso é aplicável à sociedade como um todo? Trabalhar 24 horas, enfim, esses exemplos que o senhor está dando, a sociedade deveria assumir como valores dela? Não é que deveria definir como valores. Veja bem, o que eu estou falando é que a nossa postura, o nosso dia a dia, nos leva a agir assim. Então nós temos hoje um comprometimento com a nação muito grande. Nosso comprometimento com o crescimento do Brasil, com o desenvolvimento do país, com a segurança do país, porque a gente vivencia isso no dia a dia. Candidato, então quais seriam as principais diferenças e dificuldades encontradas num quartel e no Palácio dos Bandeirantes? Olha, quando eu falar das dificuldades num quartel, eu vou falar no aspecto micro, porque não tem como comparar um quartel, né, um quartel do Exército. Hoje, se você considerar um batalhão de infantaria, você tem 400 homens, você tem um recurso bastante reduzido para administrar, embora você tenha os mesmos entraves burocráticos, vamos dizer assim. Obviamente, o Palácio dos Bandeirantes implica um empenho muito maior. Afinal de contas, a gente está falando de quase 25% da população brasileira, né? Quase um quarto da população brasileira está no estado de São Paulo. É o estado mais rico da federação, e tudo que acontece em São Paulo, de bom ou de ruim, vai refletir no restante do país. Então a responsabilidade, eu tenho certeza, que é muito maior. E as dificuldades também. Então eu entendo que a assunção do governo do estado de São Paulo demanda, primeiro, um comprometimento muito grande de quem estiver lá. Esse comprometimento, a questão de se comprometer com essa missão ou com esse trabalho, já é natural para mim. Eu trago isso da minha formação. Falou anteriormente que é contra o ativismo, pois o ativismo só divide o povo. O senhor não acha que é por meio de ativismo que minorias conseguem conquistas, espaços? Não há uma contradição nisso, candidato? Não, eu não vejo como uma contradição, não, e eu explico por quê. Pois não. A tendência natural, a nossa sociedade, ela tem mudado paulatinamente. É óbvio que ela muda muitas vezes de maneira um pouco mais... causando um pouquinho mais sofrimento, porque acaba sendo um pouco mais drástica, um pouco mais brusca essa mudança, mas de uma maneira geral a nossa sociedade tem mudado. Eu não nego a existência de problemas. Por exemplo, discriminação, existe discriminação racial, discriminação por uma questão de gênero, discriminação por uma questão de opção sexual, ela existe, acontece sim. Mas se você for considerar hoje, o que é hoje em relação ao que era 20 anos atrás, hoje é muito menos. Não é por meio de ativismo? E com que houve conquistas? Não é só, mas veja bem, não é só essa questão do ativismo, porque o ativismo hoje ele está exagerado. E por que mas que tipo de ativismo também? Porque... As pessoas serem livres a elas se pronunciarem. Mas, candidato, que tipo de ativismo também? Porque o senhor fala que é até a favor, né, de famílias homossexuais, mas é contra o ativismo dessas famílias. Mas valorizar uma família heterossexual, por exemplo, valores éticos e morais, não é uma forma de ativismo? Não, veja bem, eu falei que vamos dar os valores a todas as famílias. Veja bem, eu tenho amigos gays, tenho amigas lésbicas que são casadas com outras mulheres, tenho amigas que têm filhos, amigas lésbicas, casal homossexual que tem filhos, casal homossexual, 2 homens que também têm filhos e educam seus filhos muito bem. Eles não fazem, veja bem, o que eu falo de ativismo é, um casal homossexual, por exemplo, ele tem que educar o filho para ser homossexual? Não, ele tem que educar o filho para ser feliz. Se ele for ser feliz sendo homossexual, que assim o seja. Se ele for ser feliz sendo heterossexual, que assim o seja. Você acha que o ativismo é isso do LGBT? O ativismo não é para reduzir o número de mortes. A gente tem um número de assassinatos enorme em relação a esse público, né? O senhor acha que o ativismo é para educar essas crianças a serem gays? Não, veja bem, a diferença, a gente fala sobre a quantidade de gays, de quantidade de mortes de homossexuais e tudo mais, mas vamos analisar em termos de proporcionais de população. Se a gente for olhar, a proporção não é tão maior assim. Não, mas os gays morrem por serem gays, né? Heterossexuais mortos em outras circunstâncias. E estão numa situação mais vulnerável nesse sentido. Chama homofobia. Não, mas tudo bem. É o que eu falei. Eu não nego que existe sim discriminação. Mas não é com esse ativismo, não é com essa divisão que a gente cria na sociedade. Quando você cria essas posições de ativismos, ou quando você cria determinados movimentos em prol de uma minoria, muitas vezes esse movimento, e é o que tem acontecido muitas vezes, esse movimento ele acaba se desvirtuando. Por exemplo, se você sair na rua com uma camiseta escrito 100% negro, legal, você é um ativista do movimento negro. Se você sair com uma camiseta 100% branco, você é racista. Ora, então se você pode ser 100% negro ou 100% branco, ou você pode ser 100% amarelo porque você é oriental, ou seja lá qual for. Mas é que o negro no Brasil sofreu historicamente muito. Ele foi escravizado, né? Não,
Tudo bem, nós temos uma história terrível. Houve, né, ao longo do tempo, houve a libertação dos escravos. É que não precisa ter uma reafirmação branca, né? Não preciso dizer que sou branca. Mas eu não acho que precise haver essa reafirmação constante de ninguém. Eu acho que nós somos todos iguais. E aí entra uma das coisas que eu falo que é muito diferente, a postura que eu tenho e da formação que eu tenho, da minha formação ética, moral, e fruto dos últimos 23, quase 24 anos que eu tenho hoje dentro de uma instituição, que eu acho que ela representa muito bem o nosso povo, é que quando eu olho na rua, quando eu vejo um grupo de pessoas na minha frente, eu não vejo brancos e negros, eu não vejo homens e mulheres, eu não vejo homossexuais ou heterossexuais, eu vejo brasileiros. E eu acho que é isso que a gente precisa entender. Você não precisa educar para respeitar o negro, você precisa educar para respeitar o ser humano. Bom, tem perguntas aqui dos nossos convidados. Tem só uma questão aqui do Tiago Sabino. O senhor falou bastante sobre violência. Ele falou assim, olha, a violência no Estado não ficou só na ditadura. Mesmo na atualidade, a violência é extrema, seja pela força ou até mesmo ideológica. Como é que o senhor pretende resolver essa questão da violência? Até mesmo para que não haja esse acirramento, né? A violência até do ativismo, de um lado ou de outro, né? Olha, o que eu falo hoje no pessoal para a solução da segurança pública, eu falo uma das coisas que aqueles que normalmente se opõem à minha forma de pensamento, falam também. A solução para 90% dos problemas que a gente vive hoje no país passa pela educação. A educação hoje eu considero importantíssima, porque se as pessoas tiverem uma consciência melhor, o respeito um pelos outros, tiverem, sim, mais educação, tiverem mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de trabalho, mais opções de lazer, naturalmente a criminalidade e a violência vai diminuir. Só que essas ações não são ações imediatas. Elas são ações que elas vão levar um tempo para elas começarem a surtir o seu efeito. Mas até que elas surtam o efeito, eu tenho que ter eu tenho que ter um bloqueio, eu tenho que ter uma proteção contra essa criminalidade ou contra essa violência, contra a gente. Hoje, se você conversar com as pessoas na rua, você vai ver que a maioria das pessoas tem medo de sair. Não se sentem seguras. As pessoas que saem muito cedo, vão parar num ponto de ônibus para trabalhar, sabem que correm um grande risco de ser assaltada. Então eu preciso sim de um mecanismo punitivo e de um mecanismo, não vou dizer repressivo, mas reprimir a ação do criminoso sim, né, para que isso não aconteça. Hoje o criminoso ele consegue enxergar na criminalidade um certo lado de vantagem, ele acha que é vantajoso. Porque se ele for preso por uma coisa simples, ou por algo que seja considerado de baixo potencial de violência, baixo potencial ofensivo, ele vai para uma audiência de custódia e ele é solto. Não precisa ir muito longe. Nós tivemos um caso aí, eu vi pela internet, não cheguei nem a me aprofundar, mas um cidadão lá que desarmou um policial, efetuou um disparo, mas ferindo o rosto do policial e acertando uma outra pessoa na rua, e na audiência de custódia ele foi liberado porque ele é estudante universitário, tem residência fixa. O senhor é contra a audiência de custódia? Eu acho que da maneira como está sendo feita, sim. Porque o que acontece? Essa audiência de custódia, de uma maneira geral, ela tem facilitado a impunidade. Ela tem favorecido a impunidade. Não tem que mudar o Código Penal para mudar isso? Veja bem, a audiência de custódia não está no Código Penal. Ela é uma resolução do CNJ. Tá? Uma resolução de consideração Pode mudar isso num formato estadual apenas? No formato estadual não, mas a gente tem como trabalhar. Tem que ser federal. Mas tem que ser trabalhado. E eu entendo que o governador do estado de São Paulo, dada a relevância e a importância do Estado, não menosprezando nenhum outro, mas a posicionamento do governador do Estado de São Paulo com relação a essas questões é muito importante para influenciar, assim, o governo federal. O senhor fala em reformular o sistema prisional também. Só que hoje, do jeito que ele está, ele é dominado por uma facção criminosa. Como é que o senhor pretende reestruturar esse sistema sem combater essa facção que dentro dos presídios, e aí são investigações que dizem isso, não é uma afirmação minha, domina o crime? Não só aqui no estado de São Paulo, mas exportou esse modelo para outros estados e para outros países. Como é que faz isso? Vamos lá. A primeira coisa que tem que ser feita, né, a distribuição dos presos ou a concentração de presos tem que ser feita pelo tipo de crime que eles cometeram, pelo grau de periculosidade que cada um deles tem. Hoje você tem criminosos extremamente perigosos, são homicidas, são pessoas já que não tem problema nenhum para eles estarem matando outra pessoa, tirarem a vida de outra pessoa. Aí eu coloco um cidadão que não é perigoso junto com esse cidadão perigoso. Lógico que ele se sente ameaçado. E sendo ameaçado, ele vai acabar entrando no esquema, né, da prisão, porque afinal de contas é o instinto de sobrevivência que fala. Isso tem que ser reconhecido.
Existe sim uma necessidade de reestruturação do sistema prisional para que você possa colocar cada tipo de preso num tipo de prisão específica. Tá? Outras coisas que eu critico bastante no nosso sistema prisional, são poucos presídios hoje no Estado, existem poucos projetos nesse sentido de reintegração do preso à sociedade. Tá? Porque é lógico, você tem aquele criminoso que já está moralmente comprometido, ele já não tem mais respeito pela dignidade humana, é um cara que ele está acostumado a matar, que matar para ele é como tomar um café. Esse cara ele tem que ter um tratamento diferenciado e eu tenho lá minhas dúvidas se é possível recuperar esse preso. Tá? Prefiro tratar como sendo possível, porque afinal de contas o nosso sistema prisional tem esse objetivo, sim, é recuperar o preso. Então quero acreditar que existe um meio. Lógico, precisaria de muito mais ajuda, principalmente de especialistas, para saber como isso é possível. Mas algumas pessoas são realmente de difícil recuperação. Mas eu entendo que a grande maioria dos presos são facilmente recuperáveis, desde que seja dado a eles a oportunidade para tal. O senhor é a favor da pena de morte? Não, pena de morte não. E como seria a integração das polícias que o senhor propõe? A Polícia Civil teria que se submeter a uma hierarquia militar ou não? Não. Cada uma dessas polícias tem o seu papel definido já em Constituição. A Constituição define qual é a função de cada uma delas. O que acontece hoje é que elas trabalham de maneira muito independente. Apesar de serem submetidas à mesma Secretaria de Segurança Pública, elas trabalham muito independentes. E existem informações, existem trabalhos que são interligados. E essa interligação ela tem que ser feita e coordenada pelo secretário de Segurança Pública. O senhor também fala de respaldo jurídico, né, para essas carreiras policiais. No que o senhor se refere? Porque hoje não há respaldo político para a atuação de policiais? Jurídico. Não há. Porque o que acontece? Hoje, e aí eu falo, esse é um questionamento que eu faço e eu pergunto para as pessoas justamente quando perguntam isso. Imagine que você se depare com uma pessoa armada apontando uma arma para você. E você tem uma arma na sua mão. Você vai esperar esse seu agressor atirar em você antes de você reagir? Eu não conheço ninguém que vai dizer que não, eu vou ficar esperando porque preciso verificar se ele vai ter... Isso é uma posição pessoal, isso é do ser humano. Você tem a tendência a reagir a qualquer tipo de agressão, ou seja ela concretizada ou seja ela real e iminente. Um agente de segurança deve obedecer determinados critérios para efetuar essa reação, certo? Tem treinamento. Não, sim, ele tem treinamento. Não estamos falando de uma pessoa comum, acredito. Não, sim. Entre um policial e um bandido. Mas estamos falando entre um policial e um bandido. Tá. Mas o que eu falo? Não vamos esquecer que o policial é um ser humano. Perfeito. Como qualquer um de nós. Que tem treinamento, muito mais do que eu, qualquer um. Mas independente de ser treinado, você tendo a sua vida ameaçada, você para, porque o seu treinamento diz que você tem que parar, que você tem que avaliar, ou muitas vezes a decisão que você tem que tomar é uma decisão que acontece em frações de segundo. Se vocês pegarem um simulacro de uma arma, por exemplo, e eu posso dizer hoje em dia, os simulacros, se você pegar uma arma de airsoft, por exemplo, tirando a ponta laranja, que é um aspecto colocado hoje na legislação para diferenciar essa arma de airsoft, se você tirar aquela ponta laranja e você encontrar no local com um pouquinho menos de luz, mesmo um olhar experiente não vai identificar que se trata de um simulacro. Mas, candidato, hoje no estado de São Paulo, o senhor está fazendo esse recorte específico pela questão da letalidade, né? Ela já é altíssima, né? Os homicídios, do total de homicídios no estado de São Paulo, 20% são praticados por forças policiais, né? Policiais civis, militares. E já não é altíssimo, e já não há todo um arcabouço jurídico que apura se aquela ação foi legítima ou não? Crime militar, julgado na justiça militar, crime comum na justiça comum. Veja bem, todo crime praticado contra a vida, ele vai para a justiça comum. Tá? Então não se um policial mata, ele vai ser julgado pela justiça comum, não é especificamente pela justiça militar. É crime doloso contra a vida. Mas há momentos em que ele vai ser julgado pela justiça militar. Pela corregedoria, né? O processo que passa pela corregedoria da polícia. Ele ocorre dentro, o inquérito, né? A autoridade policial militar é que instaura o inquérito, que seria instaurado pela polícia civil, né? No caso fosse um civil. Hoje o DHPP, né, que investiga a letalidade policial. Que investiga, exatamente. Então o que acontece é você não é alta, candidato. Não há, assim, isso não é uma preocupação, por exemplo? Não, mas olha só, isso tem uma explicação, tem uma explicação muito simples para isso. Nós temos aí 80% dos homicídios que não são praticados por policiais. Quando a gente fala sobre homicídio praticado pelo policial,
você interpreta também, entram nesses números, aquela situação em que o policial ele sofre um assalto e ele reage. Certo. Ou seja, ele agiu em legítima defesa, mas é colocado como letalidade policial. Mas não tem um método Giraldi, justamente que pressupõe que o policial reaja de uma maneira não letal, ferindo até, mas não matando? Você já disparou uma arma na vida? Uma pistola? A 15 metros, numa situação de estresse, você efetuar um disparo e ter certeza que o disparo não vai ser letal é bastante difícil. Se fala muito isso, você fala, não, então atira na perna. Muitas vezes você atirar na perna não vai impedir ou conter o ataque de uma pessoa. Tá? Então você acaba muitas vezes atirando no tronco. Se você atirar no tronco, qualquer munição, qualquer arma, ela pode atingir um ponto letal. Se você der um tiro na perna e pegar uma femoral, provavelmente a pessoa vai morrer se não for socorrida muito rápido. Então é muito difícil você falar sobre não ter letalidade quando eu estou dando uma arma que é letal para o policial. Agora, entra-se naquela situação. Quantos assaltos acontecem no estado de São Paulo? E quantas vezes a pessoa reage a esse assalto? Aí eu vou falar uma coisa, só quem tem condições de reagir ao assalto e eventualmente vir atingir e matar o bandido. Só quem está armado hoje legalmente é o policial, é o militar. Por isso que a letalidade do policial é alta. Porque ele é o único que tem capacidade ou que tem meios em mãos para reagir a um assalto. Candidato, a gente tem um projeto no G1 chamado Monitor da Violência e eu gostaria de saber qual a proposta do senhor para reduzir a violência contra a mulher no Estado, que é um dos índices que mais sobe, justamente o estupro, teve um aumento significativo nesse semestre. Olha, eu entendo o seguinte, primeiro que um homem que estupra uma mulher, ele já perdeu todos os seus valores. Entra naquela situação dos casos que eu falo em que, será que é recuperável? Ou seja, se ele não tem respeito pela dignidade humana, será que ele é recuperável? Então nós temos um problema muito sério. E existem alguns aspectos que a gente fala sobre aspecto estatístico e normalmente a gente acaba sendo atacado por causa disso, né? É lógico, se você for ver o que acontece no estupro, o estuprador, na cabeça dele, ele procura aquilo que é mais fácil, né? Quem está mais fácil, a mulher que está andando num lugar ermo, que está com uma roupa mais fácil de ser tirada. Então, são aspectos que se colocam e que são apresentados como uma maneira de prevenção e nunca como uma maneira de induzir ou de determinar o comportamento da mulher. Mas tem a violência doméstica também, né? E que mata muito também. Não, nós temos, concordo sim, nós temos ainda algumas pessoas que precisam aprender a respeitar. E eu falo, tudo isso recai no mesmo aspecto que eu coloquei lá atrás, quando a gente falou sobre ativismo. Se eu ensinar o ser humano a respeitar o ser humano, pelo fato de que ele é ser humano, não porque ele é homem ou porque ele é mulher. Subjetivo, por exemplo, se eu tenho algum outro plano, por exemplo, se fala de abertura da delegacia da mulher 24 horas, se fala de um botão de pânico, outros candidatos estiveram aqui com algumas propostas específicas para reduzir a violência contra a mulher. Abrigos. A sua é educar a população a ser respeitoso, é reduzir o machismo, de repente, é isso? A primeira ação e a única ação que ela vai surtir efeito a longo prazo é você atuar de maneira a educar a população a respeitar o ser humano. Se nós passarmos a nos respeitarmos uns aos outros, vai reduzir a violência, vai reduzir o assalto, porque você passa a respeitar a propriedade do outro, vai reduzir a violência contra a mulher, porque eu passo a respeitar a mulher, porque ele é um ser humano como eu. Nem isso melhor, faria nem pior. Campanhas publicitárias em relação ao respeito ao ser humano, isso seria divulgado na escola. Como é que isso se daria na prática? Trabalho de educação na escola, campanhas publicitárias específicas e aquilo que eu falei. Essa é a solução a longo prazo. Não é uma solução imediata. Nenhum tipo de ação nesse sentido vai surtir um efeito de uma hora para outra. Ela vai, obviamente, gradativamente reduzindo os índices pela conscientização do ser humano, pela conscientização do cidadão. Mas nós temos que ter meios intermediários, aspectos de suporte intermediário, até que essa ação venha a surtir efeito. Lógico que nós temos. A questão da delegacia da mulher, ela é importante, até porque determinadas situações, ou determinados acontecimentos, determinados crimes dos quais a mulher é vítima, são crimes que são constrangedores para ela, muitas vezes, para levar a conta. A própria questão do estupro, né? Se você conversar com mulheres que foram vítimas de estupro, você vai ver que muitas delas se sentem envergonhadas por causa disso. E tem muita dificuldade para falar do assunto, ainda mais se elas estiverem falando, por exemplo, com um agente que seja do sexo masculino. Ela se sente envergonhada. Então é necessário, sim, que você tenha uma estrutura específica, uma estrutura bem montada, para que essa mulher ela se sinta mais à vontade de levar o conhecimento ao crime e que a gente possa efetivamente punir o agressor. E, candidato, sua proposta para reduzir os homicídios no Estado, qual é? Olha, na verdade nós já tivemos uma redução muito grande dos homicídios no Estado. Isso é um índice que tem decrescido bastante.
Agora... Mas ainda são quase 11 mortes por 100 mil habitantes, né? Um país civilizado, essa taxa é de 3. Aí você vê, eu falo assim, nós temos hoje um problema muito grande, porque o nosso criminoso, né, o criminoso brasileiro, ele é o único que ainda tem condições ainda está se sentindo impune. Isso entra muito numa esfera jurídica, numa reformulação judiciária, do trabalho mais efetivo das nossas polícias no quesito investigativo. Então, só para você ter uma ideia, hoje a nossa Polícia Civil tem uma defasagem de 13 mil pessoas do que era previsto ter. São 13 mil funcionários a menos. Então, os poucos que tem estão sobrecarregados. Se você entrar em delegacias aí no estado de São Paulo, você vai verificar que muitas vezes para você fazer um boletim de ocorrência, você leva de 3 a 4 horas para fazer um boletim de ocorrência. Não é porque eles atendem mal, não é porque o sistema é ruim, não é porque é má vontade do policial, é porque eles não têm meios. Às vezes ele não tem uma impressora para imprimir o boletim de ocorrência, porque a impressora está com problema e não foi substituída. Ou seja, com essas condições de trabalho que eu dou para o meu policial, como é que eu posso cobrar dele um trabalho bem feito? É incoerente. O senhor pretende no seu projeto, candidato, dar um bilhete único especial para o agente de segurança, como se fosse um passe livre para o policial. Por quê? O que acontece na prática hoje, né? Isso não é oficial, tá? Isso é uma cortesia que as empresas de transporte costumam fazer, de dar gratuidade para o policial que está fardado, né? O policial que está se deslocando. Isso. E ainda acontece muitas vezes do policial quando ele entra no ônibus, mesmo não estando fardado, porque muitos hoje não andam fardados, não se identificam por conta da própria segurança, porque moram em locais de alto índice de criminalidade, eles entram no ônibus, eles se identificam. Só que toda vez que isso acontece, quem está no ônibus já sabe que ele é um policial. Se ele está à paisana, né, é porque ele não quer ser identificado como policial. Tá? Já é uma gratuidade que já acontece. A ideia é, junto com essas empresas, a gente regularizar essa questão, essa cortesia que é feita pelas empresas, através de um bilhete, que se identifique como se fosse um bilhete único, né, que não identifique o policial perante todos no momento em que ele entra no ônibus ou no metrô, e ele possa, assim, se deslocar para o trabalho. Mas vai beneficiar apenas uma categoria? Por exemplo, os professores também não merecem um passe livre, de repente? Não, sim, não estou dizendo que não merece, eu estou dizendo que a ideia é regularizar... Mas essa proposta tem só dos agentes, né? Não, ela entra nos agentes porque já existe essa cortesia. A ideia é só a gente criar um mecanismo, não que a cortesia pare de acontecer. Eu acho que essa cortesia deveria ser feita com o professor também. E eu ainda considero que acho que um dos profissionais... Mas não está no seu plano de governo. Mas aí se a gente também fizer para os professores, os médicos também vão querer... Não, veja bem, eu coloco... Qual que é o projeto? Porque daqui a pouco a gente está dando passe livre para todo mundo. Não sei se essa é a proposta do senhor. Não é a passe livre para todo mundo. O que eu digo assim, já existe, já ocorre, já é feito isso para os policiais, as empresas já fazem isso como cortesia. Mas a partir do momento que o Estado formaliza isso, o Estado está encampando uma renúncia de uma tarifa, certo? Sim, só que eu estou fazendo uma renúncia de uma tarifa que já está sendo renunciada, então, porque já é feita a cortesia. Exato, mas aí o senhor como governador do Estado, está fazendo uma escolha por determinado grupo. Por quê? Não, na realidade eu só estou criando uma proteção para esse determinado grupo, porque o grupo aí efetivamente ele já acaba não pagando o transporte. E isso é uma questão de, eles podem utilizar essa cortesia ou não, porque a cortesia não parte do Estado, ela parte da empresa. Entendeu? Então a empresa ela pode fazer a cortesia que for. Aí qual é a proposta que a gente faz? É que as empresas que desejem manter essa cortesia, que façam de uma maneira que não identifique o policial. Eu não tô criando uma regulamentação. Veja, a explicação dessa questão do passe, desse bilhete único do policial, é justamente para que ele não se identifique. Porque hoje, e isso acontece, você pode ver, recentemente teve uma situação lá em São José dos Campos, que um policial reagiu a um assalto dentro de um ônibus e veio a matar o bandido. Se o bandido soubesse, já tivesse identificado que ele era o policial, a primeira coisa que ele ia fazer antes de assaltar o ônibus ia ser matar o policial. Mas como ele era um policial civil e não estava identificado... Os ouvintes vão pedindo aqui pra gente mudar um pouquinho de assunto, porque a entrevista está na reta final já. O Messias quer saber, além disso, quais são outras propostas do transporte público. Ele falou assim, metrô, CPTM, sempre quebrando, atrasando. Eu queria saber uma proposta sua a respeito disso. Messias aqui manda mensagem. Olha, a gente tem, meu pensamento, né, que hoje boa parte do sistema de transporte público, ele já é trabalhado através de concessões, e que a gente faça novas parcerias aí para que empresas possam assumir esse encargo e gerenciar de uma maneira mais eficiente. Tá, nós já temos aí um exemplo da linha amarela, que está funcionando através de uma PPP, e tem demonstrado um resultado muito positivo. Tá? É óbvio que aí existem algumas falhas contratuais que precisam ser adequadas, né?
e que tem gerado encargos para o Estado que não deveriam ser gerados. Por exemplo? Atrasos, por exemplo, nas construções estão gerando multas para o Estado. Isso é um dos aspectos que precisa ser revisto dentro desses contratos e se achar uma solução que gere menos ônus para o Estado, mais benefício para a população e que seja seguro para ambas as partes. Afinal de contas, todo contrato ele tem que partir do princípio do ganha-ganha. Todo mundo está ganhando. Né? Se você tem alguém que está perdendo muito nesse contrato, é porque esse contrato está com alguma falha. Em relação à saúde, a gente teve recentemente uma CPI na Assembleia Legislativa falando sobre as organizações sociais na área da saúde. O senhor é favorável às organizações sociais? Pretende ampliar esse sistema? E de que maneira também fará a fiscalização em relação às organizações que não funcionam e que tiveram, inclusive, alguns apontamentos ali de irregularidades na CPI? Olha, a colocação que eu faço. O problema é que nós temos irregularidade em diversas áreas. A saúde não é a única, né? Nós temos, tanto nos hospitais públicos, nós temos problemas, algumas irregularidades que precisam ser sanadas, alguns desvios de conduta de agentes, e a mesma coisa ocorre com outras organizações que recebem recurso público. Tá? A questão da saúde ela é muito complicada porque a gente já começa na origem tendo um problema muito sério que é uma defasagem grande da tabela do SUS. Então o custo dos tratamentos ele tem aumentado a cada dia, né, por conta da própria situação econômica do país. Muitos itens ainda utilizados na área de saúde são importados, a alta do dólar impacta nisso. Então a tabela do SUS ela acaba ficando defasada. Então, naturalmente, o recurso que deveria ser repassado não só aos hospitais públicos, mas às organizações de saúde, essas organizações de saúde, organizações sociais de saúde, acaba sendo repassado já em defasagem. Isso é um primeiro problema e eu acho que é a primeira raiz do problema. O segundo aspecto que a gente tem, não só os desvios e as irregularidades encontradas, mas a má gestão. Então, nós temos um problema muito sério de má gestão no Estado como um todo, não é só no Estado de São Paulo. A nossa gestão pública ela é extremamente burocrática, ainda ocorrem muitos desvios de conduta, e além dessa burocracia, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de preparo do pessoal que está coordenando, por exemplo, um processo licitatório, alguma coisa, as falhas acabam se refletindo em gastos muito além, ou muito acima daqueles que estavam previstos. Ou seja, a gente perde dinheiro em todos os momentos, né? Então a gente precisa sanar esse tipo de coisa, passar até da formação mais específica para o nosso pessoal administrativo, né? Para a gente ir corrigindo paulatinamente esses desvios e esses erros. Bom, candidato, a gente vai encerrando aqui a entrevista, mas a gente sempre termina com um pinga-fogo, para saber a sua opinião a favor ou contra determinados assuntos. Espero que o senhor responda brevemente. A gente recebendo hoje aqui o Major Costa e Silva. O senhor é a favor da redução da maioridade penal ou contra? Em alguns casos, sim. Em alguns casos? Principalmente nos crimes dolosos. O senhor é a favor ou contra o desarmamento? Sou contra o desarmamento. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de portar sua arma. Legalização do aborto? Contra. Contra. O senhor é a favor da criação da Controladoria Geral do Estado para combater a corrupção? E a descriminalização da maconha? Contra. Contra. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Não. Não? Durante 4 anos? A ideia é que não somente durante 4 anos. A gente tem condições de manter os subsídios buscando outros recursos. O senhor é a favor do foro privilegiado para os parlamentares? Contra. E a favor do auxílio moradia? Contra. Privatização dos presídios? Contra. Concessão de parques e a iniciativa privada? A favor. A favor. Inspeção veicular em todo o Estado? A favor. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Contra. Contra. Uma qualidade e um defeito seu? Acho que a minha qualidade e meu defeito é o mesmo. Eu sou muito chato, eu sou muito detalhista. Eu tenho alguns posicionamentos que são muito firmes, eu insisto muito nesses meus posicionamentos, mas eu acho que a gente tem que buscar aprender. A gente tem que ouvir todos os lados antes de decidir, mas depois que tomada uma decisão, eu dificilmente volto atrás. Agradeço a sua participação aqui, muito obrigada, um bom dia ao senhor. E assim a gente encerra aqui a série de entrevistas em parceria com a CBN e o G1. Ouvimos quase todos os candidatos, só não ouvimos o candidato do PSDB, João Dória, que não aceitou o nosso convite. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Lembrando que todas as entrevistas estão disponíveis tanto no site do G1 quanto no da CBN. Uma boa tarde.